Tá, vamos lá então. Aí uma coisa que é muito, que acontece, assim, pelo menos ainda hoje, eu acho que vai continuar acontecendo por algum tempo, que o gestor de tráfego, ele é assediado, né? Ele é muito assediado. Se você é gestor de tráfego, você gera um pouquinho de conteúdo, assim, as pessoas sabem que você é gestor, que você é um cara bom. Eu lembro que eu comecei a ser muito assediado, assim, na forma de a galera falar, quanto que você cobra? Muita gente querendo o meu serviço. E É aí, muita oportunidade nesse mercado, né? E é isso que você tem muita, que muita. pegar. Olha só, o Gui passou de um cara que estava começando do zero, sem conhecimento algum, para ser muito assediado aí realmente no mercado. E é exatamente o que falou, cara. E eu lembro que eu tenho uma imagem assim mental, né, de quando eu era designer, o quão difícil era eu conseguir fechar um cliente. Nossa, eu batia muito a cabeça, o cara não via valor. E Aham. aí, no tráfego, como você fala de resultado, como você fala de vendas, o jogo meio que mudou. Aí o cara precisava de mim e não eu dele. Aê! Grande Gui, tudo certo? Fala, Tiagão. Maravilha. E contigo? Tudo certo Tudo aí? certinho também. Cara, que bom falar contigo de novo aí. Muito massa aqui nessa live. Galera, só agora então eu vou desativar o chat para a gente focar aqui nessa entrevista. E no final, o Gui vai tirar as suas dúvidas. Tem uma caixinha de perguntas aí, tá? Se tiver alguma pergunta durante a entrevista, coloca na caixinha de pergunta. Depois eu vou rolar no final dessa live e ele vai responder algumas perguntas só para a gente manter o foco e não ficar aqui o texto na cara dele, né, o tempo inteiro. Então vamos lá. A galera tá chegando aí. E conforme a gente vai chegando na live, enfim, todo mundo Tiagão, você tá me vai ouvindo bem? entrando. Tá perfeito, cara. Tá, Tá. É tá, porque tá eu tava tranquilo. procurando meu fone aqui, mas eu não achei. Então, vai direto no celular. Não, mas tá, Mas tá, beleza, tá, tá tá, bom? tá 100% aqui pra mim, tá? Maravilha. Então, massa. Gente, hoje a entrevista é com o Guilherme Salles, esse cara aqui de baixo. E o Gui, eu quero entender a história dele, como ele chegou até aqui, né? Acredito que a vida dele teve uma mudança muito drástica nos últimos 2 anos. Eu acho que por um caminho que ele nem imaginava na vida. Ele vai contar um pouco disso. Gui, eu descobri, inclusive, agora que o Lucas colocou aqui que você era barbeiro. Eu tô errado ou tô certo, cara? Não, Só não. pra confirmar. Não era... Quase, na verdade, eu tive uma barbearia, nunca fui barbeiro. Inclusive, se Ah, eu tu cortar o cabelo de contratou. alguém, acho que vai ficar bem ruim. Entendi. Mas eu abri uma barbearia com dois sócios, né? Tá. E um dos sócios era barbeiro, ele tocava mais essa parte do operacional. Mas eu tive esse projeto aí alguns anos atrás. Bem quando eu entrei no conversão até. Ah, massa, foi só para se tirar essa dúvida, porque eu falei, caraca, eu não sabia. E aí eu queria tirar essa dúvida contigo. Mas então tá, e cara, aí a gente vai acompanhar toda a trajetória, vou perguntando pra ti, você vai contando a história e sinta-se em casa aí e bora então. Então, Gui, primeiro se apresente aí pra galera, quem é o Gui, conte o que você quiser aí. Bom, vamos lá. Então, eu sou o Guilherme Salles, eu vim de um background aí de design para startups, principalmente. Então, antes até de abrir a barbearia, eu era um designer. Eu era o cara que fazia site, que fazia até mesmo anúncios, né? Que eu nem entendia nada disso, mas eu já fazia alguns anúncios até, inclusive para display. Eu cheguei a fazer bastante anúncio para display antes de saber, né, o que era display de verdade, como que Aham. funcionava. E aí, chegou uma hora assim da minha vida que eu falei, cara, eu quero começar a empreender. Eu não quero mais ser designer aqui e ficar trabalhando como CLT. E Uhum. aí foi aí que eu, depois de bater muito a cabeça, eu tentei empreender como designer, né? Ter tipo uma agência de design, aí não dava certo, não conseguia e tal. Aí eu resolvi empreender com a barbearia. Na verdade, a barbearia foi uma oportunidade que eu vi na minha frente, né? Não foi um Aham. negócio que eu parei e pensei, nossa, meu Deus, meu sonho é ter uma barbearia. Não, foi uma oportunidade que eu vi, achei Uhum. interessante, consegui juntar lá os sócios que precisavam para fazer acontecer. E aí abri essa barbearia em 2018, se não me engano, comecinho de 2018. Foi isso. Início de Aí, 2018. isso. Uhum. Eu já estou entrando na história, né? Você pediu mais para apresentar, mas só para resumir então a apresentação. Hoje eu sou sócio de uma agência focada em marketing digital, mais especificamente em tráfego pago mesmo. Que Então, desde massa, cara. conversão lá, foi isso que aconteceu. E aí você fez você se formou, não sei, em design, ou você, enfim, ou foi mais estudo aí autodidata, e aí você começou a prestar serviço em alguma agência.
ou não? Como é que foi esse seu início de profissional? Tá. Eu fiz publicidade e propaganda, né? Foi a Uhum, faculdade que eu fiz. Eu comecei trabalhando como designer, até gráfico mesmo, para impressão de materiais de livros, uhum, revistas, etc. Então, fiz bastante coisa nisso. Até designer de apresentação, eu cheguei a ser lá uma época. Fui designer de aham. apresentação, depois de material impresso. Depois eu Mas fui a empresa não era sua, você trabalhava com outras pessoas, né? sempre fui CLT, Funcionário, né? CLT. Ou Uhum. estagiário, isso. Tá. E aí eu comecei a eu comecei a perceber que a internet estava crescendo muito e eu falei, não, beleza, eu quero ser designer, mas eu vou ser designer digital, né? De alguma coisa para a internet, porque impresso vai morrer já já e não vai dar certo. Aí eu comecei a Aham. trabalhar com sites mesmo, UX e UI, né, que o pessoal chama, Sim. interface, experiência do usuário e tal. E aí depois eu também não gostei mais, eu falei, cara, eu quero ser um diretor de arte de uma agência, né? De Aham. essas agências grandes assim que fazem, sei lá, anúncio para grandes marcas, né? Tipo Volkswagen, Ford, qualquer marca grande assim. Eu queria estar nessas agências grandes para ter várias ideias e ser premiado em Cannes, né? Era tipo mais ou menos isso, Aham. Aham. O aquele sonho. padrãozinho lá que você deve conhecer. E aí quando eu entrei numa agência grande lá de São Paulo, que eu morava lá antes, eu vi Uhum. que não era muito a minha pegada. Aí, aí eu fui batendo a cabeça, né? Me descobrindo e voltei para o design, para sites e Uhum. depois entrou a barbearia no meio disso tudo e depois o tráfego mesmo. Cara, que massa. Daí em 2018, no início de 2008, você teve a oportunidade de montar a barbearia, você montou, e aí foi esse momento em 2018 que você entrou no Conversão Extrema, né? Que você entrou em julho de 2018 ou foi É, em setembro? Você exato. lembra ou não? Foi julho. Foi julho. Tá, enfim, como é que você teve o interesse de fazer o conversão, de estudar mais tráfego pago? Você me viu em algum lugar e tipo assim, cara, esse cara é meio doido, eu acho que eu vou acreditar um pouco nele. Como é que foi Como é que você me conheceu, cara? Tá. Isso é louco porque apesar da internet a gente ter vários estímulos toda hora, eu lembro exatamente de como foi. Então eu lembro que eu estava na barbearia e eu comecei a Aham. perceber que eu queria trazer mais cliente. A barbearia tinha acabado de abrir, né? Não tinha nome, não tinha nada assim, estava no comecinho. Só que era uma região corporativa com muita gente. Então eu sabia que Uhum. tinha pesquisa, né? As pessoas pesquisavam por barbearia no Google, porque eu mesmo fazia isso. Então eu pensei, as pessoas devem fazer isso também. E aí eu comecei a estudar um pouquinho de Google Ads e Aham. comecei a criar uns anúncios no Google Ads Express, AdWords Express, não Sim, lembro sem qual ver que é o nenhum nome. vídeo, você tá então Sem não nada. conhecia. Tá, Só que foi. era o Express, né? Ele era Aham, era o totalmente mais simplão. limitado, né? Aham. É. Aí eu comecei a querer ir mais a fundo. Falei, não, eu preciso melhorar, isso aqui tá muito básico. Eu sempre fui um cara técnico, né? De, tipo, cavucar a ferramenta. Tipo, quando eu era designer, eu sabia tudo do Photoshop, tudo do Illustrator, tudo do InDesign. Aí, Aham. quando eu comecei a entrar no tráfego, eu falei, cara, tá muito básico isso aqui, eu quero ter mais controle, quero fazer mais. E aí eu comecei a pesquisar no próprio Google, né? Como que eu melhorava, como que eu aprendi. Aí eu lembro que eu caí no seu blog, que era mestre do AdWords ainda, né? Ainda tava lá. Aham. Caí lá, li algumas coisinhas e fui embora. E aí eu lembro que eu recebi um remarketing de display, que você estava fazendo um lançamento, né? Aí eu lembro que até era um banner, aquele comprido, assim, que fica na lateral do Sim. site. Aí eu falei, caramba, velho, esse cara aqui, como é que ele tá aparecendo aqui pra mim, né? Nem fazia ideia. Mas eu Aham. cliquei e comecei a assistir enfim, todo o lançamento lá. É como se E fosse o aqui, intensivão de hoje, só que era gravado, né? Não era ao vivo. Mas, cara, eu tava contando que, cara, que louco, você foi impactado, você se tornou cliente através de um anúncio da rede de display do Google, né? Que muita gente, enfim, ignora, né? Vamos dizer assim, se focasse talvez só no Facebook, poderia ter a possibilidade de você não ter encontrado naquele momento. Isso é muito louco. exatamente. Eu lembro que foi exatamente isso, foi o display mesmo. O pessoal fala, né? Tem gente que Uhum. fala, display é difícil de ter resultado e tal, mas é porque você não fez conversão extrema, você não vê as aulas do Tiagão, aí é difícil mesmo. Mas, Aí você clicou lá, fez talvez o cadastro no é, e-mail e, cara, vou começar a assistir as aulas. E aí, cara, qual foi o sentimento assim, pô, preciso disso aqui, abrir um pouco a mente? Como é que foi é tipo o intensivão que a gente tá fazendo hoje aí, né, essa semana? isso. Só que era gravado, eu lembro que tinham 2 aulas gravadas já,
Ou eram umas 3 mesmo. Eu lembro que eu assisti assim, igual um louco, cara. Eu assisti porque eu tava com medo de perder, né? E aí eu Aham. assisti com muita atenção. E eu lembro que você deu vários insights que eu já tava usando o Google Ads sem ser o Express, só que sem saber nada. Eu só tava com a interface lá, mas não sabia onde clicar, não sabia fazer nada. E aí na sua Uhum. aula eu aprendi algumas coisas que eu falei, caramba, meu Deus, isso aqui explodiu minha mente, eu preciso de mais disso. E aí, quando abriram as vagas, eu também lembro que eu estava em dúvida entre comprar o seu curso e outro curso, né? Aham. E aí, cara, eu falei, não, do Tiagão, eu senti mais confiança e tal, eu vou nele mesmo. E aí, enfim, me tornei aluno. A questão da garantia foi muito importante, que eu falei, cara, não deve ser tão... É muito caro, não sei o quê, não deve ser tão bom, será que vale a pena? Aí tinha a questão da garantia, e eu falei, beleza, Aham. eu vou entrar, se for ruim, se não der certo, eu peço reembolso. Porque eu não tinha É isso grana, aí. essa era a real. Eu tava bem ferrado, assim, de grana, tava bem no meu limite. Inclusive, foi meu Uhum. pai que emprestou o cartão de crédito dele para eu comprar. E aí eu falei, pai, relaxa que vai voltar esse dinheiro. Enfim, paguei ele lá e nem lembro quanto tempo, mas foi bem rápido. Cara, isso é uma coisa muito louca, porque muita gente vem com a desculpa, né? E às vezes não tem mesmo. Cara, eu não tenho dinheiro. E antigamente eu recomendava pro cara, meu, não compra, se você não tem dinheiro. Só que eu percebi que dentro do conversão, muitos alunos que tinham pouco dinheiro, não, ou tinham quase nada de dinheiro, eram os caras que tinham resultado. Parece tipo assim, cara, eu tô em conversão, e eu tenho que fazer dar certo essa parada, senão eu tô ferrado. Então, tipo, o cara valorizava muito mais, então eu parei de falar, meu, vai por você, porque dependente de se você tem muito ou pouco dinheiro, o que vale é o seu comprometimento. Se você entrar na parada e tiver comprometido e fazer acontecer pro campo de batalha, você pode estar devendo a cueca que se você entrar, você vai virar. Agora, você pode ter muito dinheiro agora, fazer, não dar bola pro conteúdo, não aplicar nada, então não vai adiantar. Eu acho isso muito louco, porque depende do seu comprometimento, cara. Isso é muito massa. E você, mesmo tendo pouco dinheiro, decidiu acreditar, né? Até quero te parabenizar por isso, porque eu acho que a partir daí muitas pessoas desistem já. No primeiro obstáculo a gente desiste, e a maioria desses obstáculos pode ser o dinheiro para a maioria das pessoas. E eu já fui, né, parado por esse obstáculo também. Isso é quando a gente valoriza esse conhecimento, e acho que você já sabia daquela época que, cara, isso aqui é a parada que vai mudar o crescimento da internet, e então tem que priorizar isso, né? E uma outra coisa que o Gui falou é que eu dou uma garantia de condicional, cara. Hoje tem uma garantia de 14 dias que você pode ter todo o seu dinheiro de volta e ponto final, entendeu? Então, assim, ai, Thiago, eu acho que você não fala a verdade. Eu acho que você está enganando todo mundo. Eu acho que todo mundo é ator, o Gui é ator de Hollywood. O pessoal aí. Cara, entra no Conversão, participa das mentorias. Você tem 2 semanas, você participa de 2 mentorias comigo. Você participa com toda a galera, entra na comunidade, vai, vê com seus olhos. E se não é para você, tá tudo bem, você sai. Agora, tem gente que vive a vida com a opinião dos outros. Tipo assim, ah, a cara falou que não sei o quê. Cara, você tem a oportunidade de não perder nada. Entendeu? Você não vai perder nada. Só vai continuar assim, cara, isso aqui é para mim e eu sei que isso aqui eu vou, com esse conhecimento eu vou para frente. E foi o que aconteceu com o Gui, né? Contigo, né, Gui? Você decidiu Sim. entrar numa conversão. E aí, cara, você se deparou lá com o treinamento? Qual foi o seu sentimento? Você entrou lá, enfim. Qual foi a primeira vez? Caraca, eu tenho muita coisa para estudar. Como é que foi essa parada aí? Seu primeiro sentimento? Primeiro, eu só queria fazer um complementar o que você falou de quando o cara está comprometido, ele vai lá e faz acontecer. Eu lembro que na época eu não queria fazer acontecer, eu precisava fazer acontecer. Tipo, tava numa situação de tanta coisa tinha dado errado na minha vida antes, que eu falei, cara, agora eu preciso fazer esse negócio dar certo. Aham, Então, eu aham. tava com essa necessidade mesmo, sabe? Então, cara, se eu precisar passar 10 horas estudando esse negócio aqui para aprender, eu vou passar. Então, assim, eu tava realmente comprometido, isso eu lembro claramente. E aí eu entrei, né? Comprei lá, pedi o cartão do meu pai, parcelamos algumas vezes, acho, até para eu ir pagando as Aham. parcelas, né? Para não ter que pagar de uma vez. E aí eu entrei, eu lembro que eu tava com a cabeça assim, cara, isso aqui não vai dar certo e eu vou ter a prova disso agora. Então eu fui já, tipo, pessimista, saca? Porque era muita grana, assim, para mim na época. Sim. E eu falei, cara, eu tenho a chance de ter essa grana de volta. Então deixa eu achar aqui uma prova de que vale a pena eu ter essa grana de volta. E aí eu lembro Aham, que eu assisti a aham. primeira aula, assim, que era mais de introdução, eu falei, aí, tá vendo? Não tem nada aqui e tal. Aí eu continuei assistindo as aulas. Aí segunda, terceira, aí eu falei, caramba, isso aqui é bom. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, não faz sentido nenhum eu pedir o dinheiro de volta. Eu estava muito afim de aprender, eu estava aprendendo muita coisa já nos primeiros dias. E aí eu só continuei e as coisas só foram melhorando. E uma E você coisa que eu tava achei bem na, interessante. na barbearia ainda, né?
Tava fazendo anúncio para barbearia, Para a para barbearia. mais nada. Massa. E aí a gente teve a oportunidade em 2018 de fazer a nossa imersão presencial. Foi a minha primeira imersão presencial do Conversão Extrema. E eu lembro que o Gui tava lá, que a gente criou uma turma, foi 50 pessoas, uma turma que até hoje foi muito massa, foi muito marcante para mim aquele evento. Aí você foi no evento ainda como dono da barbearia, né? Como um dos sócios ali, né, Gui? É isso? Isso foi em novembro de 2018. Sim, Você lembra ou eu era não? sócio ainda, sim. Tá. Mas eu também já estava pegando um projeto de. É assim, me deram um produto, um infoproduto na minha mão e falaram: ó, se vira aí para vender. É Aí eu tinha mesmo? todo o curso pronto e tal. E aí E você aí começou a eu, vender. vai fazer lançamento, vai fazer perpétuo, vai fazer afiliado, qualquer coisa, era comigo, era responsa minha. Aham. Então nessa época eu era dono da sócio da barbearia ainda e comecei a fazer esse trabalho também de vender um curso no nicho de concurso público. Tá. Massa. E aí, quando você entrou no Conversão Extrema, quanto tempo você teve resultado pós-conversão aplicando em, enfim, qualquer outro negócio aí? Você lembra disso? Que você já começou logo em seguida já trabalhar, enfim, como gestor de tráfego, pegou esse conhecimento, começou a aplicar. Você lembra mais ou menos o período e qual o resultado que foi? Sim, eu lembro que nesse projeto, primeiro que na barbearia eu comecei a trazer mais clientes, né? Tá. Tinha uma recepcionista lá, ela sempre perguntava, como que você conheceu a gente? E aí eu lembro que as pessoas que falavam Google só ia aumentando, assim, toda hora aumentando, aumentando, aumentando. E eu Que tinha uma planilha massa. até que eu colocava quantas pessoas que tinham vindo pelo Google e eu tinha o CPA lá na época, né? Era bem iniciante Aham. ainda, mas eu já calculava quanto que eu estava pagando por cliente novo. Então esse foi o Aham. primeiro resultado que eu não sei financeiramente assim quanto que deu, até porque na barbearia o marketing leva o cliente, mas quem segura o cliente é o atendimento, né? É o barbeiro, Sim. não é o marketing. Uhum. Então, no longo prazo eu sei que deu bastante resultado, mas eu não tenho essa métrica. Uhum. Agora, no infoproduto, eu acabei fazendo um lançamento, né? Eu peguei todos os conhecimentos lá do Conversão Uhum. Extrema. Na época eu também li o livro do Launch lá do Jeff Walker, né? Que fala da fórmula de lançamento também. Uhum. E aí eu juntei tudo. Eu lembro que o Conversão me ajudou bastante também a questão de ter a parte de copy, né? De falar um pouquinho mais Aham. sobre como criar anúncios. A Carmela, minha cachorra, tem um risco dela querer dar um oi aqui, ela tá dando esse oi. Não, Mas se tranquilo. ficar muito alto aí, me fala que eu tento colocar ela no quarto ali, que ela dá uma segurada. Aham. Mas vamos lá. Então, eu juntei todos esses conhecimentos, fiz um lançamento, na época foi um lançamento meio diferente de tudo, assim, porque eu não tinha o expert para gravar os vídeos, para fazer tipo uma maratona e tal. Então eu peguei as aulas dele, usei aquilo lá para meio que aquecer o pessoal e aí fiz um processo de vendas lá usando tudo que eu tinha aprendido no Conversão Extrema, mais o livro lá do Launch. Aham. E aí a gente conseguiu faturar 32 mil reais mais ou menos, investindo Caraca. 500 reais. Investindo 500 reais, que foi só remarketing que eu fiz, porque eu já tinha meio que... Ele já tinha uma certa base, né, Tinha uma esse base. projeto. Aham. Isso. Caraca, Então, eu só 500 usei reais as e técnicas lá. 32 É. mil de faturamento. E como é que você achou esse cliente? Ele te encontrou? Você foi um ponto? Como é que você conheceu ele? Então, esse cara, ele hoje é meu sócio até, o Ah, Rafa. legal. Ele é meu sócio aqui na agência, na Ampliar. Mas eu conheci ele quando eu era designer. Então, eu estava alugando uma cadeira de uma empresa de uma amiga, como se fosse um coworking, né? Ela tinha empresa lá e tinha uma cadeira Aham. sobrando. Aí eu aluguei para fazer meus trabalhos como designer. E aí Aham. esse cara, o Rafa, ele era um cliente dela. E ele foi lá Uhum. para conversar, para ver alguma coisa de algum projeto. E aí eu ouvi ele falando sobre brand book, né? Que, eu não sei o que, eu preciso de um brand book, um brand book. E eu, como designer, eu falei, pô, eu faço isso. E aí eu cheguei nele, na hora de dar um tchau, né? Tipo, pra minha amiga, na verdade. E aí eu falei, tchau também, Rafa, valeu, prazer te conhecer. Inclusive, eu sou designer. Se você precisar de alguém para fazer esses brand books aí que você falou, me fala. E aí ele é um cara muito direto, assim, ele falou na hora, assim, quanto é que você cobra? Aí eu falei, R$ 1.500. E aí ele falou, beleza, eu quero dois. Foi tipo assim, exatamente assim, uma negociação de 5 minutos, acho. E aí Aham. fechamos, eu fiz esse trabalho com ele. Aí ele gostou de mim, quis me contratar lá como designer na época.
E eu falei, cara, eu não sou mais designer, agora eu quero marketing digital, né? Que já tinha comprado conversão e tal. Eu falei, não, agora eu quero vender na internet. Aí ele falou, ah, beleza, eu tenho esse outro projeto aqui, que era esse projeto do infoproduto. E aí ele colocou na minha Aham. mão, e aí eu ganhava baseado em metas, né? Quanto mais eu vendesse lá com a margem e tal, mais eu ia ganhar. Você fez aí o primeiro lançamento, foi 30 e poucos mil. Você fez mais algum depois desse ou não? Naquele ano? Sim, esse primeiro lançamento, se eu não me engano, foi em setembro ou outubro, alguma coisa assim. Então Aham. foram 5 dias lá de vendas, né? Foi em Aí em setembro. novembro, Você entrou em julho e em setembro. Julho, agosto, setembro. 2 meses depois do conversão, tá fazendo lançamento do zero. e não tinha ninguém para me ajudar. Tipo, absolutamente ninguém, assim. Não tinha equipe, sabe? Era eu e eu. Então eu Caraca, fazia 2 meses. 2 meses depois, eu estava gerenciando o tráfego de um lançamento de 60 mil reais, cara. Que loucura. de 30 mil. De 30 mil, desculpa. 30 mil. 30, 60 mil é o da Jéssica que bateu, né? E aí, mais pra frente, você bateu. Você fez outro não? Em 2018. Então, sim, em novembro tinha Black Friday. Aí eu fiz uma oferta muito louca lá só na sexta-feira da Black Friday. E aí a gente vendeu uns 30 mil em um dia, né? Mais ou menos isso. Só na sexta da Black Cara, Friday. só na Fiz uma sexta. ofertona lá muito louca. Aham, E nesse lançamento acho que a gente investiu uns 4 mil reais. Foi um pouco mais. aham. Que E aí massa, em cara. E aí. dezembro. Ah, pode ir, pode ir. Não, aí em dezembro eu coloquei no Perpétuo. Investimos uns, sei lá, uns 5 mil, vendeu uns 20, deu uma queda assim no resultado. Só que também dezembro não era a melhor época desse produto. Enfim, aí eu fui conhecendo as coisas, né? Fui testando tudo que dava. Aham. E aí você estava com a barbearia ainda. Ainda tava, Só que você começou a olhar tipo para o mundo digital e ver uma oportunidade como gestor, é isso? Como é que teve essa mudança de, cara, vou abandonar a barbearia e vou focar numa profissão de gestor de anúncio? Como é que foi essa troca aí? E quando aconteceu isso? Tá. Cara, eu tenho um lado, eu vou dar uma viajada rápida aqui, mas eu tenho um lado muito da intuição das coisas, né? E aí Aham, chegou uma hora na barbearia que eu senti que eu tinha feito o que eu tinha que fazer lá. Tipo, aquele projeto tinha se encerrado dentro de mim, né? Eu só precisava colocar isso na prática, assim, de alguma forma. Aí eu falei com os meus sócios, fiz uma proposta para vender a minha parte lá, e aí eles aham. aceitaram e aí eu vendi a minha parte lá depois de alguns meses. Isso foi no começo de 2019, se eu não me engano. Uhum, Fui negociando e tal com eles, aí a gente chegou num acordo e eu vendi a minha parte. uhum. E, cara, eu não sei, eu me apaixonei mesmo pelo mercado digital. Que nem eu falei, eu sempre fui um cara eu sempre gostei da parte mais técnica, né? Então, Uhum. eu acho que o tráfego tem um pouco disso, apesar de não ser Tem. aquele bicho de sete cabeças, igual por exemplo, um programador. Aquilo lá é uma coisa de louco para mim. Já tentei e não me Aham. rola. O tráfego, ele tem uma interface lá, né, as ferramentas e tal. Então, é um negócio que, apesar de ter uma dificuldade, ele é um pouco mais fácil. Então, eu gostei assim, tipo, eu me conectava com aquilo e o poder também, meio que poder de você apertar um botão e daqui 2 horas 1.000 pessoas viram aquela coisa lá que você colocou no ar. Eu achei isso muito louco também. É, cara, o poder do tráfego na mão, o poder das vendas na mão, é muito, muito forte, né? E aí você começou a pegar novos clientes como gestor de tráfego, foi isso? Isso em 2019. Foi. Em Você começou a anunciar em 2019, algum lugar, ou você foi networking? Como é que você conseguiu seus primeiros clientes como gestor de tráfego aí? cara, foi networking puro, 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 puro. Eu tinha esse cliente aí do concurso público, né? Tava rolando, tava muito legal, só que eu tava Aham, fazendo tudo. E não tinha ninguém para compartilhar, assim. Eu tinha que pegar conhecimento externo, né? Não tinha ninguém na equipe, assim, que sabia de marketing digital para a gente construir alguma coisa juntos. Aí eu senti falta disso. E, e aí eu comecei a ativar a parte do networking e comecei a pegar os primeiros clientes. Inclusive, foi bem assim. O primeiro cliente, assim, um pouco maior que eu peguei foi a Viver de Blog, né? Do Henrique Carvalho, que na verdade eu fui contratado para trabalhar lá. Eu até mudei, assim, minha forma de trabalhar. Eu não era mais, aham, entre aspas, uma empresa naquela época. E aí eu falei, uhum, beleza, eu vou trabalhar para Viver de Blog lá, com o Henrique Carvalho. E aí eu fui contratado lá por ele, né? Inclusive, o Sobral até ele me ajudou nessa época. Eu conheci o Sobral também nessa época. E ele me ajudou a fazer a ponte lá com o Henrique e tal. Eu já tinha
uma certa... Eu trocava Mas, umas ideias com cara, ele. o HC é incrível. O Verde Blog, vai no Instagram, segue ele, que tem um conteúdo incrível também. E o Sobral, a galera que também já conhece, um cara incrível também de tráfego aí. Sim. E aí, cara, eu saí assim de tudo isso, né? Da barbearia, desse outro projeto. E aí eu Uhum. estava focando 100% em fazer o tráfego lá da Verde Blog. Que massa. Foi, E aí isso foi foi mais ou até menos isso. 2019, né? Até 2019. Comecinho de 2019, isso. E 2019 você abriu a sua agência ou começou a prestar para mais pessoas? Ou foi 2020? Como é que foi essa transição para, cara, agora eu vou profissional, vou deixar para dar mais profissional mesmo, vou abrir uma agência. Enfim, e aí como é que você foi agora a trajetória de me tornar uma agência, prestar esse serviço e alcançar meus primeiros 60 mil reais, né? Se você for 50 ou 60, em 30 dias? Conta aí pra gente. Tá, vamos lá então. Eu tava lá na Verde Blog, aí uma coisa que é muito, que acontece, assim, pelo menos ainda hoje, eu acho que vai continuar acontecendo por algum tempo, que o gestor de tráfego, ele é assediado, né? Ele é muito assediado. Se você é gestor de tráfego, você gera um pouquinho de conteúdo, assim, as pessoas sabem que você é gestor, que você é um cara bom. Eu lembro que eu comecei a ser muito assediado, assim, na forma de a galera falar, ah, quanto que você cobra? Muita gente querendo o meu serviço. E É aí, muita oportunidade nesse mercado, né? E é isso que você tem muita, que muita. pegar. Olha só, o Gui passou de um cara que estava começando do zero, sem conhecimento algum, para ser muito assediado aí realmente no mercado. E é exatamente o que falou, cara. Tipo assim, tem muita demanda para esse serviço. Agora, não tem demanda para quem é ruim, né? Agora, para quem é ruim, não vai ter. Agora, o cara gerou um conteúdo, estudou, né? É comprometido com seus clientes, com certeza o crescimento aí é o caminho certo, né? Não, exatamente. E eu lembro que eu tenho uma imagem assim mental, né, de quando eu era designer, o quão difícil era conseguir fechar um cliente. Nossa, eu batia muito a cabeça, o cara não via valor. Eu estudava igual um louco lá, só que até no Brasil assim não existe muita cultura do pessoal valorizar o design, né? E Aham. aí no tráfego, como você fala de resultado, como você fala de vendas, o jogo meio que mudou. Aí o cara precisava de mim e não eu dele, né? Então de novo, realmente tem muita oportunidade, as pessoas precisam disso. E aí eu comecei a ser muito assediado, né, pelas pessoas para fazer o trabalho de tráfego pago. Com isso, eu peguei alguns clientes, tá? Então eu estava na Verde Blog, comecei a pegar alguns clientes, mas não muitos também, porque eu sempre fui um cara que eu tento focar ao máximo em menos coisas, né? Então eu falei, Uhum. beleza, eu posso pegar uma coisinha aqui para aprender mais, mas eu não vou ficar me lotando também de cliente para diminuir a minha qualidade do meu serviço. E aí eu fui Uhum. aprendendo, fui fazendo bastante lançamento. Trabalhei praticamente só no nicho nesse meio assim de infoprodutos. Produto digital. Uhum. Isso. Cheguei a pegar um e-commerce também, mas aí o lado deles lá, tipo, eles não estavam meio devagar nesse ponto de internet, de fazer mesmo o e-commerce. E aí o negócio não Uhum. rolou depois de um tempo. Aí no final do ano, esse meu sócio de hoje, né, o Rafa, a gente voltou a se falar por algum motivo que eu nem lembro o que que era. Aí ele perguntou como é que você tá, o que você tá fazendo e tal. E ele é um cara empresário, né? Um cara que ele tem mais idade que eu, ele é um pouco mais velho. É um cara que já teve muito mais experiência de ter empresa e tudo mais, de ter empresas maiores. E aí a gente chegou lá, depois de conversar um pouco, a gente chegou na ideia de fazer de abrir uma agência juntos, né? Eu e ele. Então ele era um cara de network, que ia trazer os clientes, e eu sou um cara aqui que vai tocar o negócio no dia a A dia. parte operacional. Uhum. Isso. E aí ele falou, ó, tô com uma oportunidade aqui de um lançamento de uma pessoa de uma expert que ela já tem uma autoridade, ela já tem livro lançado, ela já tem um monte de coisa e tal, o pessoal quer investir tanto, o que que você acha? Eu falei, cara, vamos, se você conseguir fechar, a gente abre essa agência. E aí acho que em 2 dias depois ele tinha fechado, né, um Isso contrato, em que época? Foi mês passado? O mês passado não, não, foi o começo do dezembro. ano. Em dezembro de 2019. Tá, show. Novembro para dezembro, assim, mais ou menos. Tá, bom demais. Isso. Beleza. Aí a gente abriu, né, tipo, resolveu abrir a empresa, a agência. E até esse projeto não foi um projeto só de gestão de tráfego, foi um projeto Aham. de fazer mais coisas lá no lançamento. E, cara, deu muito trabalho, mas a gente aprendeu muita coisa. E aí foi assim que a agência foi aberta. Foi com um contrato lá, que esse contrato meio que segurou as pontas e deu a oportunidade da gente contratar pessoas, né? Então foi isso, Que massa, cara. foi tipo o empurrão assim inicial que a gente precisava.
E aí, desde então, a gente vem mudando, assim, modelo de negócio, né? Entendendo como está o mercado, o que que as pessoas precisam, como que a gente consegue ajudar, como que a gente consegue também ganhar dinheiro, que isso é importante também, é completamente relevante. Aham. E aí, hoje, a gente tem alguns clientes que a gente faz só a parte de tráfego, que não é só, né? Já Uhum. é bastante coisa. E tem clientes que a gente ajuda até mesmo com e-mail marketing, fazer estratégia do funil e tudo mais. Só que isso depende muito de projeto para projeto e a gente está fazendo um teste para ver se faz sentido fazer isso. Mas juntando todos esses clientes aí, a gente chegou a faturar até mais que 60 mil. Só que aí teve cliente que saiu nesse meio tempo e hoje a gente está Sim. nesse faturamento aí que eu falei de entre 50 e 60 mil mais ou menos. E, E, cara, é e qual muito foi bom. o teu recorde desse pós-agência, o teu melhor mês? Quanto você bateu? Você Foi lembra, oitenta não? k 80 80, mil? é. Caraca, mas foi um crescimento muito rápido, né? É porque assim, tava tudo em cima de um cliente, né? Então, não tudo, mas Ah, boa parte. Então veio muita grana desse um cliente, só que aí ele acabou entendi. saindo depois Aham. e aí a gente está com clientes um pouco menores, só que juntando tudo a gente está com esse faturamento aí, que assim, eu até acho que é completamente saudável, sabe? Eu prefiro até crescer aos poucos do que dar uma estilingada tão grande assim, que a chance de dar problema é grande. Eu já percebi na prática isso. Sim. E isso, então você abriu a tua agência em dezembro e o primeiro mês que bateu, sei lá, 50 mil foi quem? Em março, em abril? Você tem ideia? Ou foi no mês seguinte? Como é que foi? Não, foi tipo o primeiro mês que a gente já tinha conseguido, por exemplo, a Viver de Blog, né, que eu trabalhava lá para eles, né, eu era um funcionário deles e tal, eles se tornaram nossos clientes. Então, eu já tinha Aham. contratos que eu tinha trazido do meu passado, assim. E aí o meu sócio, ele trouxe outros contratos que eram grandes. Então, por isso que a gente já Uhum. começou já com esse faturamento aí de 50k, já tipo de primeiro. Foi Caraca, 40k mais ou menos, acho. cara, que legal. Do zeraço mesmo, pro 50, 60k por mês e crescendo, né? E crescendo. Daqui um ano, Sim. talvez a gente faça aí talvez uma outra lá e você vai estar num outro nível, cara, tenho certeza. E, cara, qual foi o impacto que teve na tua vida, Gui? Assim, qual foi, né, como é que foi, como é que era a tua vida antes do conversão e depois pós-conversão, entendendo o universo hoje digital, tráfego pago? Me conta um pouco disso aí, cara. Boa, boa pergunta. Bom, antes do conversão, o que eu lembro assim é que eu realmente batia muito a cabeça, né? Porque eu acho que tem uma questão de momento de vida também. Então, eu estava Uhum. descobrindo o que que eu queria fazer, o que que eu gostava de fazer, o quanto que eu queria ganhar dinheiro. E aí eu vi que antes chegou uma hora que eu queria ganhar mais dinheiro. Era isso. Queria fazer mais grana e com o que eu tinha em mãos eu vi que eu não ia fazer, né? Então, essa foi uma das motivações. Tem gente que fala, você não pode ir atrás de dinheiro e tal. Mas, cara, tem hora, principalmente quando você sente a dor de não ter uma grana para fazer alguma coisa, que aí você quer virar o jogo. Você fala, não, agora eu quero virar o jogo, quero ganhar Uhum. mais dinheiro. Como que eu faço isso? Com alguma coisa que Uhum. seja legal, né, legalmente falando, assim, juridicamente falando, que seja legal e que me dê um pouco de tesão, né? Pelo menos isso. Uhum. E aí foi nisso que eu comecei. A questão de empreender, ela veio disso, né? De abrir a barbearia. Foi pensando em criar um ativo para mim, foi pensando em fazer mais dinheiro e foi pensando em me desenvolver como pessoa também. Então, tudo isso meio que Uhum. junto. E aí, depois que eu fiz o conversão, é meio louco até dizer, mas as coisas fluíram muito mais, tipo, muito, muito mais. Claro que teve comprometimento meu, né? Tipo, juntou o meu comprometimento com o conteúdo certo, eu diria. E, cara, quando você tem esses dois, assim, você tem o caminho certo, mais o seu comprometimento, é só continuar, continuar, que uma hora as coisas vão acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu no Conversão. E o que aconteceria com a tua vida, Gui, se tu não tivesse tomado aquela decisão ou não tivesse, sei lá, visto aquele banner, cara? Onde é que você estaria, talvez? Cara, eu vou falar uma parada que pode até ser meio pesada, assim, mas é que eu vejo pessoas que estavam mais ou menos na mesma situação que eu lá atrás e elas continuam na mesma situação. E aí eu olho e falo, caraca, velho, ainda bem que eu passei disso, sabe? Ainda bem que eu sentia que eu tava girando assim, né? Rodando em círculos, não saía do lugar. E aí Uhum. eu vejo que tem pessoas que, cara, o cara não toma uma decisão diferente, não sai daquela caixinha dele.
a tendência é que ele não saia de lá mesmo, né? Que os resultados dele não mudem. Então, talvez eu estaria girando ainda, girando no mesmo lugar. Cara, e a vida passa rápido, né, cara? Pois, enfim, pode se perder, a gente perde muita oportunidade, né? A pergunta que eu acho que muita gente se faz, e eu me faço também no mercado digital, é por que que eu não entrei antes? Por que que eu não entrei lá atrás, né? É. Poderia, enfim, estar num outro nível. Hoje, muita gente deixa as coisas para amanhã, e amanhã nunca chega. Então, eu acredito que você tem que se comprometer, galera. E o Gui falou, cara, com o método certo, comprometimento, você vai conseguir. Não é fácil, é campo de batalha, é suor, mas vale a pena, né, Gui? Depois de um tempo, você olha hoje, tá, sei lá, olhando para o passado, cara, acho que a recompensa vem para você, cara. Então, assim, pô, parabéns por essa conquista, por essa incrível história, pela tua dedicação. Tem muitas dificuldades que você passou aí, mas hoje está com uma agência aí. Eu sei que as suas metas aí para os próximos meses é ultrapassar os seus 6 dígitos por mês, depois múltiplos 6 dígitos, é 100 mil em 30 dias. E isso eu tenho certeza que hoje o que já vê que, cara, é possível, né? Já tá mirando ali e vai ser muito massa ver você chegar lá, cara, começar do zero e criar um negócio batendo mais de 100 mil por mês, cara. Parabéns. Valeu, Thiagão. Obrigadão mesmo. Agora é o seguinte, galera, eu queria que você perguntasse, cara. Vamos fazer uma pergunta aí? Quero que o Gui responda a galera. Vamos responder aí. Cara, que história incrível, que inspiração, acho, para todo mundo, né? Aqui embaixo tem duas cartinhas, um ponto de interrogação. Você pode clicar ali e a gente vai respondendo as dúvidas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, isso é muito legal, ó. Se eu não possuo um network nesse mundo, como posso avançar? Qual é a sua recomendação, Gui? O Gui teve um network, ele conheceu alguém e tal e foi. Mas e aí, Gui? Mas só para responder, galera, dentro do Conversão Extrema nós temos uma comunidade de alunos. E lá rola muito network. E o Gui conheceu muita gente dentro do Conversão Extrema. Então, como é que você faz network? Estando nas comunidades certas. Esse é o primeiro passo. Então, se você mora em casa, não participa de nada, de nenhum treinamento, de nenhuma mentoria, você vai ficar sozinho pro resto da vida. Então, esse é o primeiro. Mas agora eu quero ouvir a dica do Gui aí. Cara, eu acho que é isso. Não teria muita coisa para acrescentar, não. É. Tem vários lugares hoje em dia, né? A internet está aí para você fazer network. Inclusive, hoje eu moro em São João da Boa Vista, que quem mora aqui é o Zé, né? Que você conhece também. E aí eu me mudei de cidade por conta do Conversão também. Isso é muito louco, né? Porque eu conheci o Zé, né? Hoje meu brotherzão. E Aham. eu queria sair de São Paulo já, gostei da cidade aqui e vim para cá. Então, como network, ele pode fazer total diferença na sua vida mesmo. Não só nos resultados, nessa parte de negócios, mas em todo o resto, né? E para fazer networking, cara, eu acho que é isso. Você vai achar um lugar onde tenham pessoas que você olha para elas e fala, putz, eu quero chegar lá. Eu gosto do que esse cara está fazendo. Eu não cheguei lá ainda, mas eu quero chegar lá. Então você tem que achar quais são esses lugares e você tem que interagir. Não tem jeito. Você tem que interagir como? Ajudando as pessoas, não sugando, né? Tem muita gente que, Aham. por exemplo, sei lá, vamos supor que eu comprei o Conversão Extrema, entrei na comunidade e aí eu fico só sugando. Você não vai tirar nada de lá. Então, sempre Uhum. ter a mentalidade de ajudar as pessoas. Você foi Gerar lá, valor. assistiu uma aula lá do Conversão, que você entendeu tudo, aí a pessoa vai lá na comunidade tirar uma dúvida, responde a dúvida dela de uma forma foda, assim, que aí você vai gerando valor, as pessoas vão vendo que você é bom, e aí isso Uhum. volta, tipo, 3 vezes multiplicado para você. Cara, que massa. Uma pergunta muito boa aqui, Gui, ó. Qual o maior medo nesse começo que você superou? Cara, acho que é o medo de falhar, assim, de dar errado, sabe? De falar, de não conseguir, de falar, putz, eu vou fazer mais uma coisa que eu vou bater a cabeça e não vai dar certo. Era o medo de falhar mesmo, acho que esse era o medo. E como é que você conseguiu superar esse medo, Gui? Cara, eu fui passando por cima dele. Falei, entendi que esse medo tá aqui, mas eu preciso tentar. Eu prefiro falhar do que não tentar, né? Então eu só fui e aí, enfim, você não pode ficar ouvindo muito os medos, né? Pelo menos eu deixei ele de lado e fui para cima. Qual a atenção maior aos detalhes no decorrer do curso, Gui? Você daria a dica para a galera aí? Atenção maior aos detalhes. Cara, eu acho que
você vai comprar um curso que pode fazer tanta mudança na sua vida, o que que eu fiz que deu certo para mim, né? Que eu vou pegar a retrospectiva do que eu fiz e não do que eu acho que é certo. Eu peguei, separei um tempo no meu dia, como eu estava assim, eu estava com bastante tempo nessa época até, separei lá umas 3, 4 horas por dia. Eu me livrava totalmente de todas as distrações e a atenção era total em tudo, assim, não tinha uma coisa para dar mais ou menos atenção, era parar, assistir Uhum, às aulas, interagir na comunidade, né, fazer tudo que eu podia fazer e fazer isso com total atenção, né? uhum, Então, não entendi tal coisa, volta, estuda de novo, não entendi, volta. Então, tipo, você tem que ter essa disciplina, né, de usar, você já comprou o curso, a imersão, enfim, já está lá dentro, usa aquilo no máximo que você puder, dá atenção para tudo. Acho que não tem muito o que dar mais ou menos atenção, não. cara, que massa. Vamos lá. Já tenho comércio de frango nos finais de semana. Será que serve para mim também? Caraca, como é que eu utilizaria? Eu venderia frango pela internet. Eu acho que eu venderia muito, porque eu nunca vi um anúncio de aqueles frangos de finais de semana. Mas no meu Instagram, eu ia socar o Instagram no domingo da galera com franguinho saindo a fumacinha assim, ó. No Instagram, no Facebook, na rede de display. Meu, é, eu acho que assim, para você funciona mais ainda, certo? Porque negócio local, quem faz tráfego sabe, negócio local explode. Você gasta muito pouco. O Gui fez inclusive para barbearia, né, Gui? Então, o negócio local explode. Serve muito Cara, bem para você, né, Gui? Pode falar alguma coisinha disso aí? não, é bizarro. Você, pelo menos para rede de pesquisa, assim, você faz a segmentação certinha, né? Usa o raio lá, escolhe as palavras-chave certas e senta e espera que os caras vão começar a chegar. É meio que simples assim. É isso aí, caraca. Deixa eu só ativar aqui, ó. Deixa eu tentar tirar isso aqui. Aí. Eita, eu fiz aqui uma cagada aqui, peraí. Aí, coloquei ao contrário a minha janela. Então, galera, é isso. Pô, Gui, galera, deixa um comentário aí pro Gui, ó. Vocês curtiram essa entrevista? Vocês curtiram aí, cara? Então, assim, Thiago, eu tô começando do zero, eu não tenho o que vender, eu não tenho produto, não tenho serviço. Meu irmão, para de mimimi, né? Para, eu sempre falo, para de cocoricó, que é a galinha, né? Para de cocoricó, meu irmão. Vá pra cima, cara. Deu de desculpa. Você vai morrer a sua vida inteira dando uma desculpa, cara. Ah, mas pra mim é difícil porque eu tenho isso. Aqui não faz sol. Eu não tenho tanto dinheiro. Eu não tenho. Cara, enfim, enquanto você for bom em desculpa, infelizmente você não vai conseguir ser bom em mais nada. E essa é a nossa vida. Então, assim. Deu desculpa, vamos para cima, seja comprometido, que as coisas começam a acontecer. Beleza? Então, Gui, recado final para a galera aí? Bom, em primeiro lugar, agradecer. Foi uma honra participar aqui dessa live com você e com a galera aí que te acompanha. E galera, tem que ir para cima mesmo, né? Quem quer mudar de vida, quem precisa, na verdade, você tá nessa situação de, cara, eu preciso melhorar, eu preciso ter mais resultado, eu preciso sair de onde eu tô. Eu recomendo o Thiagão de Olhos Fechados, porque foi ele que me ajudou a mudar muitas coisas na minha vida. Então é isso aí, vai para cima, sem mimimi, sem cocoricó e tamo junto. Cara, tamo junto, Gui. Valeu, brigadão, tá? Valeu, Bora para Thiagão. cima, conta comigo aí sempre, vamos crescer cada vez mais. Valeu! Valeu, abraço.